O empresário viúvo Gustavo encarava a tela, sufocado pelos números vermelhos que anunciavam o fim. A empresa desmoronava diante dele e ele tinha perdido a esperança. Mas a mulher ao seu lado, a empregada, ainda acreditava que ele podia se reerguer. Gustavo continuou com os olhos fixos na tela. A respiração estava pesada e irregular. Marina permaneceu ao lado dele, sem dizer nada. O escritório estava silencioso demais. O tipo de silêncio que dói. Ele finalmente fechou os olhos e empurrou o teclado para longe. Marina deu um passo à frente, colocou a mão no encosto da cadeira dele. Gustavo sentiu o toque leve e abriu os olhos devagar. Ela estava ali. Sempre esteve. Nos últimos 8 meses, desde que Clarissa morreu, Marina foi a única presença constante naquela casa vazia. Ela limpava, cozinhava, organizava, mas fazia muito mais do que isso. Ela ouvia. Ela ficava. Ela não fugia quando ele desabava. E Gustavo desabou muitas vezes. No começo, tentou manter a compostura, fingia que estava bem. Ia para o trabalho todos os dias, voltava tarde, trancava-se no quarto. Marina via tudo. Ela notava os pratos intocados, as luzes acesas a noite inteira, o cheiro de uísque que impregnava o escritório pela manhã. Ela nunca disse nada. Apenas continuava ali. Fazia café fresco todas as manhãs. Deixava toalhas limpas no banheiro. Trocava os lençóis mesmo sabendo que ele mal dormia neles. Gustavo olhou para ela agora. Marina tinha os olhos castanhos claros, quase mel. O cabelo estava preso num coque simples. O uniforme preto e branco estava impecável como sempre. Ela não era bonita no sentido tradicional. Não era o tipo de mulher que chamava atenção na rua, mas tinha algo nela, uma serenidade, uma força silenciosa que Gustavo nunca viu em ninguém, nem mesmo em Clarissa. Ele afastou esse pensamento imediatamente. Sentia culpa só de comparar. Clarissa foi sua esposa por 12 anos, a mãe dos filhos que ele planejou ter, mas que nunca vieram. Ela morreu num acidente estúpido, uma batida no cruzamento perto do mercado, um caminhão que avançou o sinal. Clarissa não teve chance. Morreu na hora. Gustavo recebeu a notícia no meio de uma reunião. Achou que era trote, depois achou que era erro. Quando finalmente entendeu que era real, algo dentro dele se partiu. Nos primeiros meses, funcionou no automático. Organizou o funeral, recebeu visitas, agradeceu pêsames, assinou papéis, voltou ao trabalho. Mas por dentro estava morto. A empresa começou a afundar junto com ele. Gustavo era dono de uma construtora de médio porte, 23 funcionários, obras em andamento, contratos assinados. Tudo parecia sólido, mas sem a atenção dele, as coisas começaram a desmoronar. Prazos foram perdidos, clientes reclamaram, funcionários saíram, o dinheiro começou a evaporar e Gustavo não conseguia se importar. Até aquela manhã. Ele acordou e finalmente olhou os números de verdade. Viu o rombo. Viu que estava há 3 meses de fechar as portas. E mesmo assim, não sentiu medo. Sentiu alívio. Pensou que talvez fosse melhor assim. Deixar tudo acabar. Marina puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Gustavo virou a cabeça. Ela estava tão perto que ele podia ver as pequenas sardas no nariz dela. Marina falou baixinho. O senhor não comeu nada desde ontem. Gustavo suspirou. Não estou com fome. Eu sei, mas precisa comer. Marina, Por favor. A voz dela era firme, mas gentil. Gustavo assentiu. Ela se levantou e saiu do escritório. Voltou 5 minutos depois com uma bandeja. Pão francês com manteiga, café preto, mamão picado. Coisas simples. Ela colocou tudo na mesa ao lado do computador e ficou de pé, esperando. Gustavo pegou o pão e deu uma mordida. Estava fresco. Marina devia ter ido à padaria cedo. Ela sempre fazia isso mesmo, sem ele pedir. Ele comeu devagar. Marina observou em silêncio. Quando ele terminou, ela recolheu a bandeja. Antes de sair, parou na porta. Posso falar uma coisa?
Gustavo olhou para ela. Claro, o senhor desistiu. Não era uma pergunta, era uma constatação. Gustavo sentiu algo apertar no peito. Queria negar, mas não conseguiu. Marina continuou. Eu entendo. Perder alguém assim destrói tudo. Mas o senhor não morreu. Está aqui. Ainda a empresa. Ainda tem pessoas que dependem do senhor. Gustavo baixou a cabeça. Não sei se consigo. Consegue sim. Só precisa querer. E se eu não quiser? Marina deu alguns passos em direção a ele. Parou bem na frente. Então, pelo menos seja honesto. Feche a empresa de vez. Dispense todo mundo. Venda a casa. Faça as coisas direito. Mas não fique nesse meio termo. Não continue fingindo que está tentando quando já desistiu por dentro. As palavras dela doeram porque eram verdade. Gustavo estava no meio termo fazia meses. Não tinha coragem de desistir de verdade, mas também não tinha força para lutar. Marina voltou a falar. Eu sei que não é meu lugar falar essas coisas. Sou só a empregada, mas alguém precisa dizer. E não tem mais ninguém aqui. Ela não tinha mais ninguém. Os amigos sumiram depois dos primeiros meses. A família de Gustavo morava longe. Ele afastou todo mundo. Ficou só Marina. Gustavo levantou da cadeira. Ficou de frente para ela. Marina não recuou. Eles ficaram assim por alguns segundos. Então Gustavo falou. Por que você ainda está aqui? Marina piscou. Como assim? Por que não saiu? Eu não pago direito faz 2 meses. Quase não falo com você. Essa casa é um túmulo. Por que continua? Marina respirou fundo. Porque alguém precisa estar aqui quando o senhor decidir voltar. As palavras ficaram suspensas no ar. Gustavo sentiu algo mexer dentro do peito. Algo que estava morto fazia tempo. Ele não soube nomear o que era. Marina saiu do escritório com a bandeja. Gustavo voltou para a cadeira. Olhou para a tela do computador. Os números ainda estavam lá. Vermelhos, urgentes, desesperadores. Mas pela primeira vez em meses, ele realmente olhou para eles. Não como uma sentença, como... E problemas tinham solução. Ele passou o resto do dia analisando tudo. Cada contrato, cada dívida, cada pendência. Quanto mais olhava, pior ficava. Mas ele não parou. Marina apareceu no meio da tarde com água e frutas. Ele agradeceu e continuou trabalhando. Quando escureceu, ela trouxe jantar. Arroz, feijão, bife, comida de verdade. Gustavo comeu tudo. Marina sorriu discretamente e levou os pratos. À noite, Gustavo ainda estava no escritório. Tinha uma lista enorme de coisas para resolver. Ligações para fazer, reuniões para marcar, funcionários para conversar. Parecia impossível. Mas ele ia tentar. Tinha que tentar. Marina bateu na porta por volta das 10. Entrou com uma xícara de chá. Camomila, para o senhor conseguir dormir. Gustavo pegou a xícara. Marina. Sim. Obrigado. Ela assentiu. De nada. Não. Eu digo obrigado por tudo. Por ficar. Por não desistir de mim. Marina ficou parada por um momento. Depois falou baixinho. Eu nunca vou desistir do senhor. Ela saiu e fechou a porta. Gustavo tomou o chá devagar. Pela primeira vez em 8 meses, sentiu algo parecido com esperança. Nos dias seguintes, Gustavo mergulhou no trabalho. Acordava cedo, tomava café com Marina na cozinha, ia para o escritório. Passava horas ao telefone, renegociava prazos, conversava com fornecedores, tentava salvar o que dava para salvar. Era exaustivo, mas ele não parou. Marina estava sempre por perto. Trazia café, almoço, água. Ela não falava muito, apenas ficava ali. De alguma forma, a presença dela ajudava. Gustavo percebia que trabalhava melhor quando ela estava no cômodo, mesmo que ela estivesse apenas limpando ou organizando papéis. Na quinta-feira, ele teve uma reunião importante. Um cliente grande que estava pensando em cancelar o contrato. Gustavo precisava convencê-lo a ficar. A reunião era às 2 da tarde. Gustavo estava nervoso. Fazia tempo que não se sentia assim. Nervoso significava que ele se importava.
Era um bom sinal. Marina percebeu. Ela apareceu no escritório 1 hora antes da reunião. Trazia a camisa social dele passada e a gravata azul. Achei que o senhor ia querer estar apresentável. Gustavo sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Obrigado. Ele se trocou e foi para a reunião. Voltou 3 horas depois. Marina estava na sala arrumando almofadas. Ela olhou para ele. Gustavo estava com uma expressão estranha. Marina ficou tensa. O que aconteceu? Ele ficou. O quê? O cliente. Ele aceitou continuar. Renegociamos o prazo. Vai dar tempo de terminar a obra. Marina largou a almofada. Deu alguns passos em direção a ele. Sério? Ela sorriu. Um sorriso enorme. Gustavo sentiu o peito apertar de novo. Mas dessa vez não era dor. Era outra coisa. Marina falou animada. Isso é ótimo. É um começo. É sim. Eles ficaram se olhando. O momento se estendeu. Então Marina pareceu se dar conta de onde estava e recuou. Desculpa, eu me empolguei. Não precisa pedir desculpa. Ela voltou a arrumar as almofadas. Gustavo ficou parado observando ela trabalhar. Tinha algo diferente acontecendo. Algo que ele não entendia completamente, mas também não queria parar para analisar. Tinha medo do que ia descobrir. As semanas seguintes foram intensas. Gustavo trabalhou mais do que trabalhava antes mesmo da morte de Clarissa. Recuperou 2 contratos. Contratou 3 funcionários novos. Renegociou dívidas. A empresa ainda estava longe de se recuperar totalmente, mas não estava mais afundando, e Marina estava sempre ali. Ela começou a ajudar com coisas pequenas, organizava documentos, atendia ligações quando ele estava ocupado, fazia anotações. Gustavo percebeu que ela era inteligente, muito inteligente. Ela entendia as coisas rapidamente, fazia perguntas certeiras, dava sugestões que faziam sentido. Um dia ele perguntou: "Você estudou?" Marina estava separando faturas na mesa do escritório. Olhou para ele. Até o 2º ano da faculdade. Administração. Por que parou? Precisei trabalhar. Minha mãe ficou doente. Alguém tinha que pagar as contas. Entendo. Gustavo ficou pensativo. Você gostava? De administração? Gostava. Gosto ainda. Ele teve uma ideia. Quer me ajudar? De verdade. Não só com essas coisas, com a empresa. Marina parou o que estava fazendo. Como assim? Preciso de alguém que eu confie. Alguém que entenda das coisas. Você entende. E eu confio em você. Mas eu não tenho diploma. Não importa. Você sabe mais do que metade das pessoas que têm diploma. Estou vendo isso faz semanas. Marina hesitou. O senhor tem certeza? Tenho. Ela respirou fundo. Depois assentiu. Está bem, eu aceito. A partir daquele dia, Marina se tornou a assistente não oficial de Gustavo. Ela continuava cuidando da casa, mas também passava horas no escritório com ele. Revisava contratos, checava números, fazia ligações. Eles trabalhavam bem juntos. Tinham uma sintonia estranha. Gustavo começava uma frase e Marina terminava. Ela pensava em algo e ele já estava fazendo. Era natural, fácil, mas também era perigoso. Gustavo começou a perceber que esperava pelos momentos com ela. Acordava pensando que ia vê-la. Trabalhava melhor quando ela estava por perto. Ficava irritado quando ela precisava sair para fazer compras. Isso o assustava. Ele tentou se afastar. Passou 2 dias trancado no escritório, pedindo para ela deixar a comida na porta. Marina não questionou, mas no 3º dia, ela bateu na porta e entrou sem esperar resposta. O senhor está me evitando. Gustavo estava na frente do computador. Não olhou para ela. Estou ocupado. Não. Está me evitando. E eu quero saber por quê. Marina, por favor. Ela caminhou até ficar na frente dele. Gustavo não teve escolha a não ser olhar. Marina cruzou os braços. Fala. Não é nada. É sim. Eu fiz algo errado? Não. Então o que é? Gustavo passou a mão no rosto. Estava
cansado de lutar. Contra a empresa, contra si mesmo, contra o que estava sentindo. Eu não posso fazer isso. Fazer o quê? Sentir o que estou sentindo. Marina ficou muito quieta. Depois falou devagar. E o que o senhor está sentindo? Gustavo a encarou. Você sabe. Os olhos dele se encontraram. Marina não desviou. Ela sabia, claro que sabia. Provavelmente sabia antes mesmo dele. Ela deu um passo para trás. A Clarissa morreu faz 8 meses. Eu sei, 8 meses não é tempo suficiente para esquecer alguém. Mas é tempo suficiente para perceber que a vida continua. Não é sobre tempo. Então é sobre o quê? Sobre respeito, sobre lealdade, sobre não trair a memória dela. Marina balançou a cabeça. Viver não é trair ninguém. Sentir não é trair ninguém. O senhor acha que ela ia querer que o senhor ficasse sozinho para sempre? Eu não sei o que eu sei. Ela ia querer que o senhor fosse feliz. Gustavo se levantou bruscamente. Você não a conhecia. Não, mas conheço o senhor e sei que o senhor está se punindo por algo que não é culpa sua. A Clarissa morreu num acidente. O senhor não causou isso. E se permitir viver de novo, não vai mudar nada do que aconteceu. As palavras dela atingiram em cheio. Gustavo sentiu os olhos arderem. Ele não chorava desde o funeral, não se permitia. Mas agora estava difícil segurar. Marina percebeu. Ela se aproximou devagar. Ficou bem na frente dele. Levantou a mão e tocou o rosto dele de leve. Não precisa ser forte o tempo todo. Foi o suficiente. Gustavo desabou. Começou a chorar. Soluços altos e dolorosos que vinham de um lugar fundo. 8 meses de dor saindo de uma vez. Marina não disse nada. Apenas o abraçou. Gustavo agarrou ela como se fosse se afogar. Chorou no ombro dela até não ter mais lágrimas. Marina segurou ele firme. Quando ele finalmente se acalmou, ela ainda estava ali. Gustavo se afastou um pouco. Estava envergonhado. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Não sou assim. Eu sei, mas está tudo bem ser assim. Está tudo bem não aguentar. Está tudo bem precisar de alguém. Gustavo a olhou. Realmente olhou. Marina não era apenas uma funcionária. Não era apenas alguém que estava ali por acaso. Ela escolheu ficar. Escolheu ajudar. Escolheu cuidar dele quando ninguém mais estava por perto. E em algum momento, sem ele perceber, ela se tornou essencial. Ele falou baixinho. Eu não sei o que fazer com o que estou sentindo. Não precisa fazer nada agora. Só precisa aceitar que está sentindo. E se for cedo demais? Não é ou tarde demais. Existe só o que a gente sente. O resto é coisa que a gente inventa para se proteger. Gustavo assentiu devagar. Marina deu um passo para trás, mas antes de sair do escritório, ela virou. Eu também sinto. Gustavo ficou paralisado. As palavras dela ecoaram no escritório silencioso. Marina permaneceu parada na porta esperando alguma reação. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela aproveitou o silêncio e continuou. Eu sei que não devia, sei que não é meu lugar, mas eu sinto e não consigo mais fingir que não. Gustavo finalmente encontrou a voz. Desde quando? Não sei ao certo. Acho que foi acontecendo aos poucos. No começo eu só tinha pena. Via o senhor se destruindo e queria ajudar. Mas depois virou outra coisa. Comecei a me preocupar de verdade. Comecei a querer estar perto. Comecei a sentir falta quando o senhor se trancava. Ela parou e respirou fundo. Tentei parar. Juro que tentei. Mas quanto mais o senhor melhorava, mais eu sentia. Ver o senhor voltando a viver me fez perceber que eu queria estar nessa vida, não como empregada, como algo mais. Gustavo passou a mão pelo cabelo. O coração batia descompassado. Ele era assustado. Devia estar recuando, mas não estava. Estava aliviado. Aliviado por não ser só ele. Aliviado por ela ter dito primeiro. Ele caminhou até ela. Marina não se mexeu. Os olhos castanhos dela estavam fixos nos dele.
Gustavo parou a poucos centímetros. Eu também não sei quando começou. Só sei que você se tornou a parte mais importante do meu dia. Acordo querendo ver você. Trabalho melhor quando está por perto. Fico perdido quando você sai. E isso me apavora. Por quê? Porque eu amei a Clarissa. Amei de verdade. E sinto que estou traindo ela só de sentir isso por você. Marina segurou a mão dele. O senhor não está traindo ninguém. O amor não acaba quando alguém morre. Ele fica. Mas isso não significa que a gente não pode amar de novo. O coração não tem limite. Tem espaço para tudo. Gustavo entrelaçou os dedos nos dela. A mão de Marina era pequena e quente. Ele olhou para aquela mão por um longo momento. Depois olhou para ela. Eu tenho medo. Do quê? De estragar. De machucar você. De não conseguir ser o que você merece. O senhor já é. Marina, eu não estou pedindo nada. Não estou cobrando nada. Só estou dizendo que estou aqui. E vou continuar aqui, não importa o que o senhor decidir. Gustavo puxou ela de leve. Marina deu um passo à frente. Eles ficaram tão pertos que ele podia sentir a respiração dela. Ele levantou a mão livre e tocou o rosto dela. Marina fechou os olhos. Gustavo deslizou o polegar pela bochecha dela devagar. Quando ela abriu os olhos de novo, estavam brilhando. Ele se inclinou, parou a milímetros dos lábios dela. Marina não recuou. Não empurrou, apenas esperou. Gustavo fechou a distância. O beijo foi suave, casto, um toque breve de lábios, mas foi suficiente para mudar tudo. Quando eles se afastaram, Gustavo encostou a testa na dela. Não sei se estou pronto. Tudo bem, a gente vai no seu tempo. E se eu nunca estiver pronto? Então a gente fica assim, só perto, só junto. Não precisa ter nome, não precisa ter regra. Gustavo a abraçou. Marina correspondeu. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu longo e curto ao mesmo tempo. Quando se separaram, Marina sorriu. Um sorriso tímido e genuíno. Vou fazer o jantar. Gustavo assentiu. Ela saiu do escritório. Ele ficou parado no meio da sala, tentando processar o que acabara de acontecer. Tinha medo, tinha culpa, mas também tinha algo novo. Algo que não sentia fazia tempo. Vontade de tentar. Os dias seguintes foram estranhos. Eles não falaram sobre o que aconteceu. Continuaram trabalhando juntos. Continuaram conversando normalmente. Mas tinha algo diferente no ar. Um tipo de tensão que não era desconfortável. Era elétrica. Gustavo pegava a si mesmo olhando para Marina quando ela estava concentrada. A forma como ela mordia o lábio inferior quando lia algo difícil. A forma como prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha. A forma como ria baixinho quando encontrava algo engraçado. Marina também olhava. Ele percebia. Sentia o olhar dela nas costas quando estava ao telefone. Sentia quando ela entrava no escritório, mesmo antes de vê-la. Era como se estivessem conectados de alguma forma. Na sexta-feira à noite, Gustavo terminou de trabalhar mais cedo. Marina estava na cozinha preparando o jantar. Ele entrou e se apoiou no balcão. Precisa de ajuda? Marina olhou para ele surpresa. O senhor nunca ofereceu ajuda antes. Estou oferecendo agora. Ela sorriu. Pode picar a salada. Gustavo lavou as mãos e começou a cortar tomates. Marina estava ao lado dele refogando algo no fogão. Eles trabalharam em silêncio confortável. De vez em quando os braços deles se tocavam, pequenos contatos que pareciam queimar. Quando o jantar ficou pronto, Marina colocou tudo na mesa. Gustavo estranhou. Você não vai comer? Eu como depois. Come agora, comigo. Marina hesitou. O senhor tem certeza? Tenho. Já passou da hora de você parar de comer sozinha na cozinha. Ela preparou outro prato e sentou à mesa. Comeram conversando sobre coisas pequenas. O tempo, as plantas do jardim que precisavam de poda, a torneira do banheiro que estava pingando. Coisas normais, mas para Gustavo era especial. Era a primeira vez em meses que uma refeição não parecia uma obrigação.
Quando terminaram, ele ajudou a lavar a louça. Marina lavava e ele secava. Era doméstico, simples, e Gustavo percebeu que disso. Gostava de estar perto dela fazendo coisas mundanas. Quando terminaram, Marina foi para o quarto dela. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa. Gustavo nunca tinha entrado lá. Ele ficou na sala sem saber o que fazer. Ligou a televisão, mas não prestou atenção. Ficou pensando nela, no quarto ao lado, tão perto e tão longe. Ele se levantou e foi até a porta do quarto dela. Bateu de leve. Entra. Gustavo abriu a porta. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha com alguns livros. Marina estava sentada na cama com um livro no colo. Ela olhou para ele. Aconteceu algo? Não, eu só queria ver você. Marina colocou o livro de lado. Pode sentar. Gustavo sentou na beirada da cama. O colchão afundou um pouco com o peso dele. Ele olhou ao redor. É pequeno, é o suficiente. Você podia ficar num quarto melhor. Tem 3 quartos vazios lá em cima. Este aqui é bom. Gustavo olhou para ela. Por que você aceita tão pouco? Não é pouco. É o que eu preciso. Mas você merece mais, Marina sorriu. O senhor acha que eu... Não, mas eu fico aqui por você. O resto não importa. Gustavo sentiu o peito apertar de novo. Ele estendeu a mão. Marina pegou. Eles ficaram de mãos dadas em silêncio. Depois Gustavo falou. Pode vir aqui? Marina se aproximou. Ele a puxou para um abraço. Ela se aconchegou contra o peito dele. Gustavo sentiu o cheiro do cabelo dela. Algo floral e suave. Eles ficaram assim por um longo tempo. Quando Gustavo finalmente se levantou para ir embora, Marina segurou a mão dele. Pode ficar, se quiser. Ele quis. Quis muito, mas balançou a cabeça. Ainda não. Tudo bem. Ele beijou a testa dela e saiu. Passou a noite acordado pensando nela. No fim de semana, Gustavo decidiu fazer algo diferente. Ele acordou cedo no sábado e foi até o quarto de Marina. Bateu na porta. Ela abriu ainda de pijama. Os cabelos soltos caíam pelos ombros. Gustavo nunca tinha visto ela assim. Ficou sem palavras por um segundo. Marina notou. O senhor está bem? Sim, desculpa acordar você cedo, mas queria saber se você quer sair. Sair? É, para algum lugar, longe daqui, só nós dois. Marina piscou. Como você quiser chamar assim, ela sorriu. Eu quero, mas preciso de meia hora para me arrumar. Sem problema. Gustavo voltou para o quarto dele, tomou banho, colocou roupas casuais, jeans e camisa, nada formal. Quando desceu, Marina estava esperando na sala. Ela vestia um vestido simples, azul claro. Os cabelos estavam presos num rabo de cavalo. Estava linda. Gustavo disse isso sem pensar. Você está linda. Marina corou. Obrigada. Eles saíram de carro. Gustavo dirigiu sem destino certo. Acabaram numa cidadezinha no interior, a 1 hora de distância. Tinha uma feira de artesanato na praça. Eles andaram entre as barraquinhas olhando coisas. Marina parava para ver colares e brincos. Gustavo comprou um para ela. Um brinco pequeno de prata com uma pedra azul. Marina protestou. Não precisava. Eu quis. Ela colocou o brinco na hora. Gustavo achou que ficou perfeito. Eles almoçaram num restaurante pequeno. Comida caseira, arroz, feijão, carne assada, sobremesa de doce de leite. Conversaram sobre tudo. Gustavo contou sobre a infância dele, sobre como o pai era rígido, sobre como decidiu abrir a própria empresa para provar algo. Marina contou sobre a família dela, sobre a mãe que morreu de câncer 2 anos atrás, sobre o pai que foi embora quando ela era criança, sobre os 3 irmãos mais novos que ela ajudou a criar. Gustavo percebeu que não sabia quase nada sobre ela. Tinha vergonha disso. Marina morou na casa dele por quase 1 ano e ele nunca perguntou nada. Ela percebeu o que ele estava pensando. Não fica assim. O senhor estava passando por muita coisa. É normal. Não é desculpa. Eu devia ter perguntado.
Está perguntando agora. É o que importa. Depois do almoço, eles caminharam até um parque. Tinha um lago com patos. Marina quis alimentá-los. Compraram pão numa padaria próxima. Ficaram na beirada do lago, jogando pedaços para os patos. Marina ria cada vez que eles brigavam pelo pão. Era um som bonito, leve. Gustavo percebeu que queria ouvir aquele som para sempre. No caminho de volta, Marina cochilou no banco do passageiro. Gustavo dirigiu devagar para não acordá-la. Olhava para ela de vez em quando. O rosto dela estava relaxado, pacífico. Quando chegaram em casa, já estava escurecendo. Marina acordou e esfregou os olhos. Desculpa, dormi. Sem problema, você estava cansada. Eles entraram juntos. A casa estava silenciosa. Gustavo não queria que o dia acabasse. Quer assistir algo? Marina olhou para ele. Claro. Eles foram para a sala. Gustavo ligou a televisão e colocou um filme qualquer. Sentaram no sofá. No começo ficaram em extremos opostos, mas aos poucos foram se aproximando. No meio do filme, Marina estava encostada nele, a cabeça dela apoiada no ombro dele. Gustavo passou o braço em volta dela. Era confortável, perto. Quando o filme terminou, nenhum dos dois se mexeu. Marina falou baixinho. Hoje foi perfeito. Foi mesmo. Obrigada por me levar. Eu que agradeço por ter ido. Ela levantou a cabeça e olhou para ele. Os rostos deles estavam próximos. Gustavo viu o convite nos olhos dela. Dessa vez, ele não hesitou. Beijou ela. O beijo foi diferente do primeiro. Não foi casto, foi profundo, cheio de desejo contido. Marina correspondeu com a mesma intensidade. As mãos dela subiram para o cabelo dele. As mãos dele seguraram a cintura dela. Eles se beijaram até ficarem sem ar. Quando se separaram, estavam ofegantes. Gustavo encostou a testa na dela. Marina, eu sei. Eu quero você, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser o bastante. De decepcionar você. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Você nunca vai me decepcionar, porque eu não estou esperando perfeição. Estou esperando verdade, e você sempre foi verdadeiro comigo. Gustavo a beijou de novo, dessa vez com menos urgência, com mais sentimento. Quando se separaram, ele perguntou. Fica comigo hoje? Marina assentiu. Eles subiram juntos. Gustavo levou ela para o quarto dele. Era grande, com uma cama king size e móveis escuros. Marina entrou hesitante. Gustavo percebeu. Se não quiser, a gente pode só dormir. Não é isso. É só que... Esse era seu quarto com ela? Gustavo entendeu. Era. Mas eu mudei quase tudo. A cama é nova, os móveis são novos, as cortinas, os lençóis. Eu não conseguia dormir aqui com tudo igual. Então mudei. Marina pareceu aliviada. Ela se aproximou dele. Então tudo bem. Eles se deitaram juntos. Gustavo abraçou ela por trás. Marina se aconchegou contra ele. Ficaram assim em silêncio. Gustavo sentiu ela relaxar aos poucos, até que a respiração ficou lenta e profunda. Ela dormiu. Ele ficou acordado por mais tempo, olhando para ela, pensando em como a vida era estranha. Há um ano ele tinha uma esposa, tinha uma empresa sólida, tinha um plano. Tudo desmoronou. Ele achou que ia morrer junto, mas não morreu. E agora estava ali, com uma mulher que ele mal conhecia um ano atrás. Uma mulher que se tornou tudo. Ele não sabia se era certo, não sabia se era cedo, mas sabia que era real. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o cheiro de café. Marina não estava na cama. Ele desceu e encontrou ela na cozinha. Ela estava fazendo panquecas. Virou quando ouviu os passos dele. Bom dia. Ela sorriu. Espero que goste de panquecas. Gosto. Eles tomaram café juntos. Conversaram sobre o dia. Gustavo tinha algumas ligações para fazer. Marina precisava ir ao mercado. Coisas normais. Mas tinha uma leveza que não existia antes. Nos dias seguintes, eles caíram numa rotina nova.
Marina ainda cuidava da casa, mas agora também dormia no quarto de Gustavo. Trabalhavam juntos durante o dia, jantavam juntos, assistiam televisão juntos. Era doméstico e simples, e Gustavo amava cada segundo. A empresa continuou melhorando. Gustavo fechou 2 contratos novos. Contratou mais funcionários, pagou as dívidas atrasadas. Marina o ajudou em tudo. Ela tinha jeito para números, para organização, para lidar com pessoas. Gustavo percebeu que ela era mais do que uma assistente, era uma parceira, em todos os sentidos. Um mês depois daquele sábado na cidadezinha, Gustavo estava no escritório quando recebeu uma ligação. Era de um cliente antigo. Um dos maiores que a empresa tinha antes de tudo desmoronar. O homem queria se reunir, discutir um projeto novo. Gustavo marcou para a semana seguinte. Quando desligou, contou para Marina. Ela ficou animada. Isso é ótimo. Se conseguir esse contrato, a empresa está salva de vez. Eu sei, mas estou nervoso. É um projeto grande. Se der errado, não vai dar errado. O senhor está diferente, está focado, está presente. Ele vai ver isso. Gustavo a puxou para um abraço. Nada disso seria possível sem você. Você sabe disso, né? Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você fez o que só você faria. Ninguém mais ficou, ninguém mais acreditou, só você. Marina o beijou. Porque eu via o que os outros não viam. Via o homem por trás da dor. E eu sabia que esse homem ia voltar. A reunião aconteceu numa terça-feira. Gustavo se preparou por dias, revisou cada detalhe do projeto, fez simulações, calculou custos. Marina o ajudou em tudo. Na manhã da reunião, ela amarrou a gravata dele. Vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque eu confio em você. Gustavo foi para a reunião confiante, apresentou o projeto, respondeu perguntas, negociou prazos. 3 horas depois, saiu de lá com o contrato assinado. Quando chegou em casa, Marina estava esperando ansiosa. Ele entrou com um sorriso enorme. Consegui. Ela gritou e pulou nele. Gustavo a pegou no colo e girou. Quando a colocou no chão, ela tinha lágrimas nos olhos. Eu sabia que ia conseguir. Gustavo a beijou. A gente conseguiu. Isso foi mérito nosso. Naquela noite, eles comemoraram. Marina fez um jantar especial. Gustavo abriu uma garrafa de vinho que estava guardada fazia anos. Eles brindaram. À empresa, ao futuro, a eles. Depois do jantar, ficaram na varanda. O céu estava limpo e cheio de estrelas. Marina estava aninhada contra Gustavo. Ele segurava ela firme. Sabe o que eu estava pensando? O quê? Que há 1 ano eu achei que minha vida tinha acabado, que não tinha mais nada, que nunca mais ia sentir nada. E agora? Gustavo olhou para ela. Agora eu sei que estava errado. A vida não tinha acabado, só tinha mudado de direção e me trouxe para você. Marina sorriu e encostou a cabeça no peito dele novamente. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, até que o frio da noite começou a apertar. Entraram juntos e foram para o quarto. Naquela noite, Gustavo dormiu profundamente pela primeira vez em mais de 1 ano. Nos meses seguintes, a vida dele se estabeleceu num ritmo bom. A empresa crescia devagar, mas de forma constante. Gustavo contratou um gerente de obras para aliviar a carga dele. Isso permitiu que passasse mais tempo cuidando da parte administrativa e mais tempo com Marina. Ela continuava ajudando com tudo, aprendeu rápido e logo estava gerenciando a parte financeira quase sozinha. Gustavo confiava nela completamente, mas nem tudo era fácil. Tinha dias em que a culpa voltava. Gustavo acordava no meio da noite pensando em Clarissa, pensando que estava traindo a memória dela. Marina percebia sempre. Ela não pressionava, apenas segurava a mão dele e esperava. Um dia, ele finalmente falou sobre isso. Estavam na cozinha tomando café da manhã. Gustavo estava quieto demais. Marina colocou a xícara na mesa. O que está pensando? Em Clarissa.
Marina não pareceu surpresa. O que sobre ela? Que eu não sei se ela aprovaria isso. A gente. O senhor acha que ela ia querer que ficasse sozinho para sempre? Não, mas também não sei se ela ia querer que eu seguisse em frente tão rápido. Marina respirou fundo. Posso falar uma coisa? Claro. A Clarissa não está aqui. E isso é horrível, é injusto, mas é a realidade. O Senhor está aqui, eu estou aqui, e a gente se importa um com o outro. Isso não diminui o que o Senhor sentiu por ela. Não apaga o que vocês tiveram. Só significa que o Senhor ainda é capaz de sentir, de viver. E eu acho que ela ia gostar de saber disso. Gustavo segurou a mão dela. Às vezes eu esqueço que ela se foi. Acordo e por um segundo acho que ela está na cozinha fazendo café. Aí lembro e dói tudo de novo. Vai doer sempre, só que com o tempo a dor fica menor. Vira uma coisa que o senhor carrega, mas que não paralisa mais. Como você sabe disso? Perdi minha mãe, sei como é. Gustavo assentiu. Eles terminaram o café em silêncio. Mas era um silêncio confortável. Marina entendia, e isso fazia toda a diferença. Algumas semanas depois, aconteceu algo que mudou tudo. Gustavo estava no escritório quando o telefone tocou. Era um número que ele não conhecia. Atendeu. Alô? Gustavo? A voz era feminina e familiar, mas ele não conseguiu identificar. Sim, quem fala? É a Helena Andrade, irmã da Clarissa. Gustavo ficou tenso. Helena, ele não falava com ela desde o funeral. Helena, oi, como você está? Estou bem. Desculpa ligar assim do nada, mas eu precisava falar com você. Sobre o quê? Sobre você, sobre como está. Gustavo não sabia o que dizer. Estou bem. Ouvi dizer que tem alguém novo na sua vida. O coração dele disparou. Quem te disse isso? Alguém te viu num restaurante. Com uma mulher. Gustavo fechou os olhos. Claro, cidade pequena. Todo mundo conhecia todo mundo. É verdade. Houve silêncio do outro lado. Depois, Helena falou. Tão rápido? Helena, faz pouco mais de um ano. Você já esqueceu minha irmã? Eu nunca vou esquecer ela. Mas já tem outra? Não é assim. Então como é? Gustavo respirou fundo. Tentou manter a calma. É complicado. Complicado? Gustavo, você era casado com minha irmã, vocês eram felizes. E agora, um ano depois, você já está com outra? Como você acha que isso me faz sentir? Eu sinto muito. Mas eu não posso ficar parado no tempo. Eu tentei, quase me destruí tentando. E se não fosse por Marina, eu provavelmente teria desistido de tudo. Marina? Esse é o nome dela? É. Ela sabe da Clarissa? Sabe. Ela sabe de tudo. Helena soltou um riso amargo. Que conveniente. Helena, por favor. Eu entendo que você esteja chateada, mas isso não é justo. Justo? Sabe o que não é justo? Minha irmã estar morta, isso não é justo. Gustavo sentiu a raiva subir. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não penso nisso todos os dias? Eu perdi minha esposa. Perdi a mulher que eu planejei passar o resto da vida. Mas ela se foi, e eu ainda estou aqui. E eu tenho que encontrar uma forma de viver com isso. Vivendo com outra mulher, vivendo como eu consigo. E se isso significa ter alguém ao meu lado, então sim. Helena ficou em silêncio por um momento. Quando falou de novo, a voz estava mais suave. Você amava minha irmã? Amava. Amo ainda. Então como pode estar com outra pessoa? Porque o amor não acaba, mas a vida continua. E eu precisava escolher entre morrer junto com ela ou tentar seguir em frente. E você escolheu seguir em frente. Escolhi, e não me arrependo. Helena suspirou. Eu não sei se consigo aceitar isso. Não estou pedindo para aceitar. Só estou pedindo para entender. Vou tentar. Eles se despediram e Gustavo desligou. Ficou sentado olhando para o telefone por um longo tempo. Marina entrou no escritório. Percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? A Helena ligou.
Irmã da Clarissa. Marina ficou tensa. O que ela queria? Saber sobre você, sobre nós. E o que o senhor disse? A verdade. Marina se aproximou. Ela ficou brava? Ficou. Acha que estou traindo a memória da Clarissa. E o senhor acha isso? Gustavo olhou para ela. Não, não mais. Eu amei a Clarissa. Sempre vou amar. Mas você me salvou, me trouxe de volta, e eu não vou me desculpar por isso. Marina o abraçou. Gustavo segurou ela firme. Sentiu a tensão sair do corpo aos poucos. Naquela noite, eles conversaram sobre o futuro, sobre o que queriam, sobre onde aquilo ia dar. Gustavo foi honesto. Eu não sei se estou pronto para casar de novo. Não estou pedindo casamento. Mas você merece isso. Merece alguém que possa te dar tudo. Marina segurou o rosto dele. Eu não preciso de você, do jeito que você é, com todo o seu passado, com toda a sua bagagem. Eu aceito isso, mesmo sabendo que eu nunca vou parar de amar a Clarissa. Mesmo assim, porque eu não estou competindo com ela, não no lugar dela. Quero o meu próprio lugar, e você já me deu esse lugar. Gustavo a beijou. Sentiu uma gratidão imensa por aquela mulher, por ela ter ficado, por ela ter acreditado, por ela ter esperado. Os meses passaram. A empresa prosperou. Gustavo pagou todas as dívidas. Voltou a ter lucro. Contratou mais pessoas. Pegou projetos maiores. Marina virou oficialmente a gerente financeira. Gustavo insistiu em pagar um salário justo. Ela aceitou, mas continuou morando na casa, no mesmo quarto que ele. Eles caíram numa rotina que parecia casamento mesmo sem ser. Acordavam juntos, tomavam café juntos, trabalhavam juntos, jantavam juntos, dormiam juntos. Era estável, era bom. Mas Gustavo sabia que tinha algo faltando. Ele queria mais. Queria poder chamar Marina de esposa. Queria poder apresentar ela como algo além de funcionária ou namorada. Queria que ela tivesse o lugar que merecia. Mas tinha medo. Medo de estar substituindo Clarissa. Medo do que as pessoas iam pensar. Medo de estar cometendo. Até que aconteceu algo que mudou tudo. Era uma sexta-feira de tarde. Gustavo estava voltando de uma reunião. Parou num sinal e olhou para o lado. Tinha uma joalheria. Na vitrine, uma aliança de ouro branco. Simples, elegante, perfeita. Ele estacionou o carro. Entrou na loja. Pediu para ver a aliança. O vendedor mostrou. Gustavo a segurou. Imaginou ela no dedo de Marina. A imagem pareceu certa. Ele comprou. No caminho de volta para casa ficou nervoso. Não sabia como ia fazer. Não sabia o que ia dizer, só sabia que queria. Chegou em casa e encontrou Marina na cozinha. Ela estava fazendo bolo, tinha farinha no nariz. Gustavo sorriu. Ela era tão bonita assim, natural, sem maquiagem, sem artifícios. Só ela. Marina notou ele parado na porta. O que foi? Nada, só olhando você. Ela corou. Para com isso. Por quê? Porque me deixa sem graça. Gustavo caminhou até ela, limpou a farinha do nariz dela. Marina o olhou com aqueles olhos castanhos que ele amava. Ele não planejou, não ensaiou, apenas ajoelhou. Marina arregalou os olhos. O que você está fazendo? Gustavo tirou a caixinha do bolso. Abriu. A aliança brilhou sob a luz da cozinha. Marina, eu sei que não faz tanto tempo. Eu sei que tem gente que vai achar cedo, eu sei que tem gente que vai julgar, mas eu não me importo, porque você mudou minha vida, me tirou do fundo do poço, me deu um motivo para acordar todos os dias, e eu não quero mais passar um dia sem você. Então eu estou perguntando, você casa comigo? Marina estava com as mãos na boca, os olhos cheios de lágrimas. Ela balançou a cabeça. Sim, sim, eu caso. Gustavo se levantou e colocou a aliança no dedo dela. Marina olhou para a mão, depois olhou para ele. Eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia. Gustavo sentiu o peito apertar. Eu também te amo. Eles se beijaram na cozinha com cheiro de bolo no ar. Era um momento simples, mas era perfeito.
Eles marcaram o casamento para 3 meses depois. Nada grande, só uma cerimônia pequena no cartório com algumas testemunhas. Marina não tinha muita família, só os irmãos. Gustavo convidou alguns amigos próximos e funcionários da empresa. Helena não foi convidada. Gustavo tentou ligar para ela algumas semanas antes do casamento. Queria contar pessoalmente. Ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem. Explicou tudo. Disse que entendia se ela não aprovasse, mas que ia casar de qualquer forma. Helena nunca respondeu. Gustavo tentou não se importar, mas doía. Clarice e Helena eram próximas. Ele sabia que a irmã dela desaprovar era como se Clarissa também desaprovasse. Marina percebeu que ele estava chateado. Você está pensando nela de novo. Na Helena. Ela nem respondeu. Dá tempo, ela só precisa processar. E se ela nunca aceitar, então é problema dela, não nosso. Gustavo sabia que ela tinha razão, mas ainda dá. O dia do casamento chegou. Era uma manhã de sábado ensolarada. Marina acordou cedo e foi para o quarto de hóspedes se arrumar. Gustavo ficou no quarto principal. Ele vestiu o terno cinza que Marina tinha ajudado a escolher. Olhou-se no espelho. Estava diferente, mais vivo. Pensou em Clarissa. Pela primeira vez pensou nela sem sentir dor. Sentiu gratidão por ter tido ela na vida dele, por ter conhecido o amor com ela, por ter aprendido o que era amar alguém de verdade. Mas também sentiu paz. Paz por saber que a vida continuava, que era possível amar de novo, que era possível ser feliz de novo. Ele saiu do quarto e foi até a sala. Marina desceu alguns minutos depois. Ela usava um vestido branco simples, sem brilhos, sem exageros. O cabelo estava solto em ondas suaves. Ela estava linda. Gustavo sentiu os olhos arderem. Marina sorriu. Está bonito. Você está perfeita. Eles foram para o cartório de carro. Os irmãos de Marina já estavam lá. 3 rapazes jovens parecidos com ela. Eles cumprimentaram Gustavo com respeito. Alguns funcionários da empresa também estavam, e 2 amigos próximos de Gustavo. A cerimônia foi rápida. O juiz fez as perguntas de praxe. Eles disseram sim. Assinaram os papéis. E pronto. Eram casados. Quando saíram do cartório, havia uma pequena comemoração na calçada. Arroz, aplausos, fotos. Marina estava radiante. Gustavo não conseguia parar de olhar para ela. Ela era a esposa dele agora. Ele tinha uma esposa de novo, e dessa vez ia fazer diferente. Ia estar presente, ia valorizar cada momento, ia mostrar para ela todos os dias o quanto era importante. Eles fizeram um almoço num restaurante próximo, nada fancy, só comida boa e conversa melhor. Marina ria muito, Gustavo também. Era um dia feliz, um dia que ele não tinha certeza que ia viver de novo, mas estava vivendo e era real. Quando voltaram para casa, já era tarde. Os irmãos de Marina tinham ido embora. Os amigos também. Eles ficaram sozinhos. Marina tirou os sapatos e suspirou. Meus pés estão matando. Gustavo sorriu. Vem aqui. Ele a pegou no colo. Marina gritou e riu. O que você está fazendo? Levando minha esposa para o quarto. Você vai cair. Ou não. Ele subiu as escadas com ela no colo. Marina segurou o pescoço dele com força. Quando chegaram no quarto, Gustavo a colocou na cama com cuidado. Ela o puxou para perto. Obrigada. Por quê? Por me escolher, por me amar, por me dar esse dia. Gustavo beijou ela. Eu que agradeço você por ter ficado, por ter acreditado, por ter me salvado. Eles passaram a noite juntos, sem pressa, sem urgência. Apenas eles dois, marido e mulher. Os meses seguintes foram os melhores da vida de Gustavo. A empresa estava estável. O casamento estava bom.
Marina era uma esposa dedicada e uma parceira incrível. Eles trabalhavam juntos durante o dia e aproveitavam as noites, faziam jantares, assistiam filmes, conversavam sobre tudo. Era simples, mas era mais do que Gustavo podia pedir. Até que um dia, Marina apareceu no escritório com uma expressão estranha. Gustavo estava ao telefone. Ela esperou ele desligar. Quando ele desligou, ela falou: "Preciso te contar uma coisa." O tom dela deixou Gustavo alerta. "O que foi?" "Estou atrasada." "Atrasada para quê?" "Minha menstruação está atrasada há 2 semanas." Gustavo ficou paralisado. "Você acha que..." "Não sei, mas preciso fazer um..." Gustavo se levantou. "Vamos agora." Eles foram até a farmácia. Compraram 3 testes diferentes. Voltaram para casa em silêncio. Marina foi para o banheiro. Gustavo esperou na sala. Os minutos pareceram horas. Finalmente, ela saiu. Estava segurando os 3 testes, todos positivos. Gustavo olhou para ela. Marina tinha lágrimas nos olhos. "Estou grávida." Gustavo não soube o que sentir. Alegria, medo, confusão, tudo ao mesmo tempo. Ele pensou em Clarissa. Eles tinham tentado engravidar por anos. Nunca conseguiram. Clarissa tinha problemas. Os médicos disseram que era improvável. Eles tinham feito as pazes com isso, mas sempre doeu. E agora, com Marina, tinha acontecido naturalmente, sem planejar, sem tentar. Apenas aconteceu. Marina percebeu o que ele estava pensando. "Você não está feliz." "Não é isso. Eu só preciso de 1 minuto." Ele saiu para a varanda. Ficou olhando para o jardim, tentando organizar os pensamentos. Sentiu Marina chegar atrás dele. Ela não disse nada, apenas esperou. Gustavo finalmente falou: "A Clarissa não podia ter filhos. A gente tentou por anos. Nunca deu certo. E isso sempre foi uma ferida para ela, para nós." Marina ficou quieta. Gustavo continuou: "E agora você está grávida. E eu deveria estar feliz. Mas me sinto culpado. Como se estivesse esfregando na cara dela que eu consegui com você o que não consegui com ela." Marina deu a volta e ficou na frente dele. "Isso não é sobre a Clarissa. É sobre nós, sobre a família que a gente vai ter. E o senhor tem direito de ser feliz com isso. Mas e se ela estiver vendo? E se ela estiver sofrendo? Então ela vai entender, porque ela te amava. E quem ama quer a felicidade da outra pessoa, mesmo que seja sem ela." Gustavo olhou para Marina, para a mulher que carregava o filho dele, o filho que ele nunca achou que ia ter, e finalmente permitiu que a alegria entrasse. "A gente vai ter um bebê." Marina sorriu. "Vamos. Eu vou ser pai." "Vai." Gustavo a abraçou. Sentiu o corpo dela contra o dele. Ainda não tinha barriga, mas tinha vida ali, nova, uma vida que eles criaram juntos. Nos meses seguintes, Gustavo viveu numa montanha-russa. Marina enjoava muito. Gustavo cuidava dela, fazia chá, trazia torradas. Segurava o cabelo dela quando ela vomitava. Aos 3 meses, eles fizeram a primeira ultrassom. Gustavo viu o bebê na tela. Minúsculo, mas perfeito. Marina apertou a mão dele. "Está vendo?" "Estou. Esse é nosso filho." Gustavo assentiu. Não conseguiu falar. Estava emocionado demais. Eles descobriram que era um menino aos 5 meses. Marina queria chamar de Miguel. Gustavo concordou. Era um nome forte, bonito. A barriga de Marina crescia. Gustavo amava ver. Colocava a mão na barriga dela para sentir o bebê mexer. Conversava com Miguel. Contava sobre a empresa, sobre a casa, sobre como estava ansioso para conhecê-lo. Marina ria. "Ele não entende nada do que você está falando, mas vai entender um dia e vai saber que o pai dele estava aqui desde o começo." O parto foi marcado para o início de dezembro, mas Miguel decidiu vir antes. Marina entrou em trabalho de parto numa terça-feira de manhã. Gustavo estava no escritório. Ela ligou. "Acho que é agora." Gustavo deixou tudo e foi buscar ela. Levou para o hospital. As contrações estavam fortes. Marina apertava a mão dele com força. "Dói muito." "Eu sei, mas vai passar. Logo ele vai estar aqui."
O trabalho de parto durou 12 horas. Gustavo ficou ao lado dela o tempo todo. Enxugava o suor, segurava a mão. Falava palavras de incentivo. Quando Miguel finalmente nasceu, Gustavo chorou. Chorou como não chorava há muito tempo. O bebê era pequeno, vermelho, perfeito. A enfermeira colocou ele nos braços de Gustavo. Ele olhou para aquele ser minúsculo, seu filho. Sentiu um amor que não sabia que era capaz de sentir. Marina estava exausta, mas sorrindo. Ele é lindo. É, igualzinho à mãe. Eles ficaram 3 dias no hospital. Quando voltaram para casa, tudo mudou. Miguel chorava muito, dormia pouco. Marina estava cansada. Gustavo também, mas eles se revezavam. Acordavam juntos no meio da noite. Trocavam fraldas. Davam mamadeira quando Marina não conseguia amamentar. Era exaustivo, mas também era incrível. Gustavo olhava para o filho dele e não acreditava. Tinha construído uma família nova, uma vida nova. Certa noite, Marina estava amamentando Miguel. Gustavo estava sentado ao lado dela, observando. Marina olhou para ele. No que está pensando? Em como tudo mudou. Há 2 anos eu estava destruído. Achei que nunca mais ia ser feliz. E agora estou aqui, com você, com ele. E sou mais feliz do que achei que seria de novo. Marina sorriu. Às vezes, a vida surpreende a gente. Surpreende mesmo. Miguel terminou de mamar e dormiu nos braços dela. Marina o colocou no berço com cuidado. Eles ficaram parados olhando ele dormir. Gustavo abraçou Marina por trás. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por me dar isso. Eu que agradeço você. Por tudo. Por ter ficado. Por ter acreditado. Por ter me dado uma razão para voltar a viver. Marina virou e o beijou. Eu te amo. Eu também te amo. Eles voltaram para o quarto de mãos dadas. Gustavo olhou para trás uma última vez. Miguel dormia tranquilo, pequeno, inocente, perfeito. E Gustavo soube que tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido viver. Tinha escolhido amar de novo. Tinha escolhido Marina. E ela tinha transformado o destino dele de uma forma que ele nunca imaginou possível. No dia seguinte, Gustavo estava no escritório quando recebeu uma visita inesperada. Helena. Ela estava parada na porta. Parecia diferente. Mais magra, mais velha. Gustavo se levantou. Helena. Oi, Gustavo. O que você está fazendo aqui? Eu sou bebê. Vim conhecer. Gustavo ficou surpreso. Sério? Sério? Eu sei que fui dura com você. Disse coisas que não devia. Mas eu estava com raiva. Estava de luto. E coloquei isso em você. Eu entendo. Não, você não entende. Porque eu fui injusta. A Clarissa não ia querer que você ficasse sozinho. Ela ia querer que você fosse feliz. E eu deveria ter visto isso antes. Gustavo não sabia o que dizer. Helena continuou. Posso conhecer ele? O bebê? Claro. Vem, eles foram até a casa. Marina estava na sala com Miguel no colo. Ela ficou tensa quando viu Helena. Gustavo apresentou. Marina, essa é a Helena, irmã da Clarissa. Helena, essa é a Marina, minha esposa. Marina assentiu. Helena olhou para o bebê. Posso pegar? Marina hesitou, mas passou Miguel para ela. Helena segurou ele com cuidado. Olhou para o rosto dele. Os olhos começaram a encher de lágrimas. Ele tem os olhos do Gustavo. Tem. Todo mundo diz isso. Helena olhou para Gustavo. Ele é lindo. Vocês dois fizeram um trabalho bonito. Obrigado. Helena devolveu Miguel para Marina. Depois olhou para os dois. Eu vim aqui pedir desculpas. Para os dois. Eu fui horrível. Disse coisas terríveis. E eu sinto muito. Vocês merecem ser felizes. Marina falou pela primeira vez. Obrigada por dizer isso. Helena assentiu. Posso vir visitar às vezes? Ele é o sobrinho que eu nunca vou ter da Clarissa, mas ainda é família. Gustavo olhou para Marina. Ela pensou por um momento e depois assentiu. Pode. Seria bom para o Miguel ter mais família. Helena sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela se despediu e foi embora.
Quando a porta fechou, Marina suspirou. Isso foi intenso, mas foi bom. Ela precisava fazer as pazes com isso. E eu também. Marina se aproximou dele. Você está bem? Estou mais do que bem. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tudo está no lugar certo. Gustavo pegou Miguel dos braços de Marina e olhou para o filho dele por um longo momento. Depois, olhou para a esposa. Para a mulher que tinha entrado na vida dele como empregada e se tornado tudo. Marina perguntou baixinho. O que foi? Gustavo sorriu. Só estou pensando que o empresário viúvo realmente estava no fundo do poço. Mas a empregada não apenas transformou meu destino, ela me deu um destino completamente novo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.